Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui, eu, Sabrina Trombin e você, para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Então entre, fique à vontade nessa mesa que o papai preparou para nós, o banquete está servido, que é a sua palavra. Pegue aí também a sua Bíblia para que você possa acompanhar essa leitura, para que você possa fazer anotações, para guardar essa palavra aí no seu coração. Amém? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estamos fazendo a live num horário diferente, mas é a nossa live normal de todos os dias, lendo a palavra. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado por essa oportunidade que temos de estarmos aqui meditando na tua palavra, conhecendo-te mais, Senhor, por meio das escrituras sagradas. Pai, eu oro que o Senhor venha ter total liberdade. Eu peço que o teu Espírito Santo venha sobre nós com espírito de revelação, de sabedoria, de discernimento, que por meio da tua palavra nós possamos entender qual é a tua vontade para as nossas vidas e que nós venhamos nos amoldar à tua palavra e seguir tudo aquilo que o Senhor deixou determinado, escrito, para que nós pudéssemos viver uma vida que te louve, que te agrade. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agradecida por tudo e pela vida de cada pessoa que tem estado conosco aqui nessa jornada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia, meu povo! Hoje é o dia 100 do ano, são 100 lives, glória para a glória de Deus, muito para a glória de Deus, meu Deus. E a gente viu, né? E é isso, gente, sem a palavra de Deus, sem Jesus, que é a fonte de água viva, sem o fluir do Espírito Santo, a gente é terra seca, a gente precisa de Jesus. Foi lindo demais ver Axa indo ali pedir para Caleb, seu pai, né? Pai, dai-me fontes de água. Ai, gente, achei tão lindo isso. Mas então tá, vamos lá. A gente vai para Josué 17. A terra entregue a Manassés ocidental. Verso 1. A porção seguinte de terra foi entregue por sorteio à meia tribo de Manassés. Os descendentes do filho mais velho de José, Maquir, filho mais velho de Manassés, era pai de Gileade, guerreiros valentes. Ele e seus descendentes receberam as regiões de Gileade e Bazã, a leste do rio Jordão. Assim, a porção de terra a oeste do Jordão foi para as demais famílias dos clãs da tribo de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Desculpa, vontade de espirrar. Esses descendentes do sexo masculino representavam os clãs de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Seus nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas mulheres foram ao sacerdote Eliezer, a Josué, filho de Num, e aos líderes israelitas e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção de terra como herança junto a nossos parentes. Então, Josué lhes deu uma herança entre os irmãos de seu pai, conforme o Senhor havia ordenado. Assim, a tribo de Manassés recebeu no total 10 porções de terra, além de Gileade e Bazã, do outro lado do Jordão, pois os descendentes de Manassés receberam uma herança entre os descendentes dele. A terra de Gileade foi entregue aos demais descendentes de Manassés. Verso 7. A divisa da tribo de Manassés se estendia desde Aser até
Miqumetá, perto de Siquém. Dali prosseguia para o sul, de Miqumetá até o assentamento junto à fonte de Tapuá. As terras ao redor de Tapuá pertenciam a Manassés, mas a cidade de Tapuá, propriamente dita na divisa do território de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Tapuá, a divisa de Manassés seguia pelo vale de Caná e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Várias cidades ao sul do vale ficavam dentro do território de Manassés, mas, na verdade, pertenciam à tribo de Efraim. Em geral, porém, a terra ao sul do vale pertencia a Efraim e a terra ao norte do vale pertencia a Manassés. A divisa de Manassés acompanhava o lado norte do ribeiro e terminava no mar Mediterrâneo. Ao norte de Manassés ficava o território de Asser e a leste o território de Issacar. As seguintes cidades dentro do território de Issacar e Asser foram entregues a Manassés: Bet-San, Ibleã, Dor, isto é, Nafote-Dor, Endor, Taanaque e Megido, cada uma com os assentamentos ao redor. Verso 12. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar essas cidades, pois os cananeus estavam determinados a pertencer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. Os descendentes de José foram a Josué e perguntaram: por que você nos deu para uma porção de terra como herança, uma vez que o Senhor nos tornou um povo tão numeroso? Josué respondeu: se vocês são tão numerosos, e se a região montanhosa de Efraim não é grande o suficiente para vocês, abram espaço nos bosques onde habitam os ferezeus e os refaíns. Lembra que ontem eu falei que eles iam fazer uma queixa aqui? Porque Josué não privilegiou a sua tribo dando mais terra para eles. Muito pelo contrário, ele deu o que era justo e quando eles vieram reclamar, ele disse: se vocês não estão satisfeitos, vão e tomem outro lugar, vão abrir aí, né? Vão para os bosques e vão destruir esse povo que está habitando aí. Verso 16. Os descendentes de José disseram: é verdade que a região montanhosa não é grande o suficiente para nós, mas todos os cananeus do vale, tanto os de Bet-San e os dos povoados ao redor, como os do vale de Jezreel, têm carros de guerra com rodas de ferro. São fortes demais para nós. Então, Josué disse às tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José: uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais de uma porção. Os bosques na região montanhosa também serão seus. Abram todo o espaço que desejarem e tomem posse de seus limites mais distantes. E embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los. Uau! Porque quando o Senhor determina, ele vai à frente. E aqui depois a gente vai ver aqui que nenhum povo resistiu daqueles que o Senhor disse que iria entregar, né? Amém? Eu acho que tinha a Karen. Mesmo quando não entro na live, penso em vocês, em pensamentos sempre juntos. Ai, que legal. Amém. Que Deus continue abençoando sua vida. Amém, dona Neuza. Eu recebo. Ore por mim, gente. Eu preciso de oração. Vamos lá. E é muito bom ter vocês aqui. Bom demais. Capítulo 18.
Distribuição do restante da terra. Agora que a terra estava sob o controle dos israelitas, toda a comunidade se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. Mas ainda restavam 7 tribos de Israel que não haviam recebido porções de terra como herança. Então, Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei para fazer o reconhecimento da terra e mapeá-la. Eles voltarão a mim com um relatório escrito das divisões propostas de sua herança. Dividirão a terra em 7 partes, sem incluir o território de Judá ao sul e o território de José ao norte. Depois de traçarem um mapa da divisão da terra em 7 partes, tragam-no para mim, e eu farei um sorteio na presença do Senhor nosso Deus. Aqui na minha versão fala sorteio, talvez na sua versão fale lançar sortes, né? E eu falei sobre isso ontem. Os levitas, porém, não receberão porção alguma de terra entre vocês, pois seu serviço como sacerdotes do Senhor será a sua herança. Gente, deixa eu falar algo sobre isso aqui. Quem está acompanhando essa leitura já viu várias vezes isso, né? Que a tribo de Levi, os levitas, não iriam receber nenhuma porção de terra nessa divisão. Por quê? Porque o Senhor seria a sua herança. Gente, mas diz que eles receberam cidades para eles morarem e para os seus rebanhos pastarem. Mas o que isso aqui quer dizer? Que o Senhor seria a sua herança. Porque todo esse povo que ganhou essa terra, eles teriam que trabalhar nessa terra. Receber uma herança quer dizer cuidar, se dedicar àquilo. E os levitas, então, eles eram chamados a se dedicar e cuidar das coisas do Senhor. Se eles tivessem terra, eles estariam divididos entre as coisas do templo e entre as suas propriedades que precisavam ser trabalhadas. Não é que é errado, mas ter uma terra requer empenho, dá trabalho, né? E muitas vezes a gente não calcula algumas obras, né? Muitas vezes as pessoas querem, eu queria ter isso, queria ter aquilo, queria ter aquilo outro, e aí vai abraçando várias coisas, e essas coisas vão nos ocupando tanto que a melhor parte, que é o Senhor, não sobra tempo para isso. É roubado disso, né? E aqui, no caso dos levitas, né? Eu como pastora, né? Minha família pastoral, como família pastoral, a gente entende muito isso. Por quê? Porque a gente não é integral na obra, né? Não é. E inclusive, muitas pessoas têm preconceito com pastores que são integrais na obra. Mas, gente, eu vou falar, é desafiador. Porque pastorear, cuidar de igreja, cuidar de pessoas, né, se dedicar, porque é reuniões, é ministério, é tantas coisas que a gente teria, sabe? Se fosse para se dedicar só a isso, teria trabalho todo dia, se bobear o dia inteiro, sabe? Só que não tem como, né? Não tem como a gente ficar integral na obra, porque hoje a gente não planta mais para comer, a gente precisa de um trabalho, a gente precisa trabalhar para ter recursos para se manter. Então, quando aqui o Senhor fala, né, no verso 7, os levitas, porém, não receberão porção alguma de terra entre vocês, pois seu serviço como sacerdote do Senhor será a sua herança, será a sua responsabilidade, será o seu cuidado,
será a sua dedicação, será cuidar das coisas do Senhor. Então, é isso aqui, né? Deus separou um povo para cuidar exclusivamente das coisas do Senhor, enquanto os demais cuidavam das demais coisas que também são necessárias. São necessárias, sabe? Eu não gosto, às vezes, de uma pregação radical no sentido de que, porque tu tem que só, né, cuidar das coisas do Senhor e só fazer as coisas, sabe? A nossa vida como cristão, ela é integral, né? Quando a gente tem uma empresa, quando a gente tem uma casa, quando a gente tem marido, quando a gente tem filhos, tudo isso que a gente faz é cuidar das coisas do Senhor. Não é só o fato de estar lá na igreja, de estar com um microfone numa plataforma, que quer dizer que você está cuidando das coisas do Senhor. Não. Mas que depois aqui, né, a gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo que tudo que a gente fizer seja para a glória de Deus. Então, hoje na nossa vida, né, a maioria das pessoas que servem, elas também têm outros tipos de trabalho. Mas a gente não pode dizer assim, eu sirvo na igreja e tenho meu trabalho secular. Não existe coisa secular, trabalho secular na vida do cristão. Porque seja na igreja ou seja na empresa, tudo precisa ser feito para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Seguindo, para a gente terminar esse capítulo. Aí seguindo no 7 ainda. E as tribos de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés não receberão mais terras, pois já receberam como herança a porção de terra de Moisés, servo do Senhor. Lhes deu a leste do Jordão. Verso 8. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué lhes ordenou: vão, façam o reconhecimento da terra e tragam uma descrição dela por escrito. Depois voltem e eu distribuirei a terra entre as tribos por sorteio na presença do Senhor aqui em Siló. Os homens partiram, atravessaram a terra e traçaram um mapa de todo o território, dividindo-o em 7 partes e relacionando as cidades em cada parte. Registraram tudo por escrito e voltaram a Josué no acampamento em Siló. E ali em Siló, Josué fez o sorteio na presença do Senhor, determinando qual tribo receberia cada parte. Verso 11. A terra entregue a Benjamim. A primeira porção de terra foi entregue por sorteio à tribo de Benjamim. Ficava entre os territórios designados para as tribos de Judá e José. A divisa norte da terra de Benjamim começava no Rio Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e continuava para o oeste, atravessando a região montanhosa e terminando no deserto de Bet-Aven. Dali, a divisa prosseguia para o sul até a cidade de Luz, isto é, Betel, e descia para Atarote Adar, no monte ao sul de Bet-Aron Baixa. Nesse ponto, a divisa fazia uma curva para o sul, pelo lado oeste do monte em frente de Bet-Aron, e terminava em Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim, cidade pertencente à tribo de Judá. Essa era sua divisa ocidental. A divisa ao sul começava nos arredores de Kiriat Jearim. Desse ponto a oeste se estendia até a fonte das águas de Nefitoá e descia até o pé do monte que fica junto ao vale de Ben-Inom, ao norte do vale de Refaim. Descia pelo vale de Inom, atravessando a encosta sul da cidade onde habitavam os jebuseus e continuava até En-Rogel. Em En-Rogel, a divisa prosseguia para o norte, chegava em En-Semes e continuava até Gililote, que ficava em frente ao desfiladeiro de Adumim. Depois descia até a pedra de Boão. Boão era filho de Ruben.
Dali passava pela encosta norte, de onde se avista o Vale do Jordão, e descia para o vale. Continuava pela encosta norte de Bet-Ogla e terminava na extremidade norte do Mar Morto, que é o extremo sul do Rio Jordão. Essa era a divisa ao sul. A divisa ao leste era o Rio Jordão. Essas eram as divisas da herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Verso 21. As cidades entregues a Benjamim. Estas foram as cidades entregues aos clãs da tribo de Benjamim: Jericó, Bet-Ogla, Emoque, Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Geba, 12 cidades com os povoados ao redor. Também Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, a cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém, Gibeá e Kiriate Jearim, 14 cidades com povoados ao redor. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Amém! Glória a Deus! Estamos quase terminando. Próximo capítulo. A gente termina a divisão das terras e já estamos chegando, gente, ao finalzinho do livro de Josué. Estamos terminando já Josué, para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por termos acesso às escrituras sagradas e temos liberdade de lê-la ainda, Senhor. Eu oro, Pai, para que nós não venhamos desperdiçar nada daquilo que está escrito aqui, mas que venhamos guardar no nosso coração. Que nós venhamos ter essa consciência, revelação de que tudo que escrito foi escrito para o nosso ensino. E que o Senhor é um Deus claro, um Deus de ordem, um Deus que deixou tudo determinado para o nosso bem, para o nosso cuidado. Senhor, eu agradeço por esse dia, pela vida de cada pessoa que aqui está. Guarda cada um, Senhor, debaixo das tuas asas poderosas e nos guia nos teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Gente, beijo no coração de vocês. Feliz em ver vocês aqui hoje cedinho, no horário diferente. Mas amanhã nós voltamos para o horário normal, às 9 horas, se assim o Senhor permitir. Beijo, tchau, Deus abençoe.